amados, boa noite, queridos catequistas da Arquidiocese de Natal. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um encontro dos nossos, do nosso processo catecumenal, esse momento que na semana retrasada nós conversamos bastante aqui, já no capítulo 1º do documento 107, já demos início e sabemos que esse momento é um momento importante para a nossa Arquidiocese de Natal, como nós falamos no encontro passado. O nosso plano pastoral da Arquidiocese de Natal, dentre os vários eixos que temos lá, um dos principais é o processo catecumenal. Então, está ligado diretamente a nós catequistas, batismo, crisma, eucaristia, e nós temos, então, que abraçar esse momento, e como o nosso plano coloca para a gente, esse ano de 2026 é um ano onde nós estamos trabalhando para que possamos nos formar. Essa formação ela é muito importante. Então, hoje mais um encontro. E nós vamos começar com a nossa oração inicial, e a gente vai pedindo a vocês que se vocês se inscrevam no canal, é um canal da Escola Catequética, faz parte, né, da nossa equipe, do nosso trabalho todo que nós estamos tendo aí na Arquidiocese, com toda a comissão também, e já agradecendo as pessoas que estão colaborando para que esse momento aconteça. Então, nós vamos pedindo que você se inscreva no canal e também coloque a sua paróquia, qual a paróquia, qual é a sua paróquia, quem está participando, vai colocando aí. Se tiverem dúvidas, coloquem também, isso é importante. Então, vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu vou ler só uma palavra que está no nosso ofício de hoje, de vésperas, só uma palavrinha da Sagrada Escritura, está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Diz a Sagrada Escritura: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, estamos vivendo essa oitava da Páscoa, onde é tão importante esse dia para nós, que nós vivemos os 8 dias como se fosse um só. E que nós, então, nos aproximemos, né? Assim como diz a palavra, aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Hoje, nesse encontro, estamos também nos aproximando do Senhor, para escutar melhor os ensinamentos, pedindo, então, que o nosso coração se abra, para que possamos
cada vez mais acolher e entender tudo aquilo que ele vai nos dizer. Então, estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Belém, mostrai o vosso coração de mãe. Nós vamos, então, pedir ao nosso Padre Francisco, que vai estar hoje conosco, ele que vai estar aprofundando esse documento tão importante para nós, dentro desse processo catecumenal. Então, Padre Francisco de Assis, que é lá da paróquia de Lages, da Imaculada Conceição, de Nossa Senhora da Conceição de Lages, ele, então, é o nosso assessor teológico da iniciação à vida cristã, da nossa Arquidiocese de Natal. Ele que ano passado terminou o curso dele em Roma, dentro exatamente desse assunto tão importante para nós, e foi um curso que ele terminou com louvores. O nosso bispo, né, Dom João, numa reunião do clero com os assessores, mostrou, né, essa importância desse trabalho, que é um trabalho que não foi só para o Padre Francisco, mas esse trabalho que ele, então, divide com a Arquidiocese de Natal. Então, desde já, o nosso muito obrigada, Padre Francisco. É com o senhor agora. Uma boa noite e estamos aqui prontos para ouvi-lo. Boa noite, irmã. Boa noite a todos que estão aqui nesta formação. Então, como a irmã já nos apresenta, eu estive em Roma e tive a oportunidade de defender, né, uma tese no tema do catecumenato e justamente propondo para a Igreja do Brasil uma pergunta, né? No meu estudo eu perguntava se o catecumenato poderia ser um instrumento de trabalho evangelizador na Igreja do Brasil, se era possível aplicá-lo. Então essa foi a pergunta que nos motivou a fazer um estudo de 4 anos nessa temática, e eu testemunho a vocês que é uma temática muito interessante, e no final confesso que terminei motivado pelo processo. Por isso que eu acho que a nossa Igreja Arquidiocesana, ela está ganhando muito em dedicar tempo, em desejar aplicá-lo em todo o território arquidiocesano. Obviamente que vai precisar de um esforço grande para poder, iniciar, né? E depois que iniciado, sem dúvida, também um outro esforço para poder mantê-lo. A chama, ela, uma vez acesa, sem dúvida, ela vai se sustentar, porque é eficaz, é um instrumento eficaz. Mas hoje, a gente, em outra ocasião, depois, se desejarem também, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse estudo feito, que abraçou uma visão um pouco a nível de mais racional, prático, né? Tanto que eu termino o trabalho envolvendo o sacramento do matrimônio. O que é que tem a ver o sacramento do matrimônio com os sacramentos da iniciação cristã? O que é que tem a ver? Então, eu terminava o trabalho instigando a uma percepção. A fé, uma vez plantada, ela precisa frutificar.
ela não pode ser estática. Uma fé estática é uma fé inexistente. Mas, em outra ocasião, poderemos falar um pouco mais sobre esse estudo. Hoje, nós queremos dedicar um pouco de tempo o ritual da iniciação cristã de adultos. Eu acredito que a outra formação aqui, a que antecedeu esta, vocês falaram, se não me falha a memória aqui no relato passado, do documento 107, né, da CNBB. Então, muita coisa que está naquele documento será refrescada agora, porque, na verdade, é uma espécie de grito. Os bispos do Brasil, no documento 107, eles gritaram e disseram: há tanto tempo, já iniciamos o processo, mas é notório ainda uma falta de adesão deste. Então, é um grito dizendo: vamos dar as mãos, vamos nos motivar, vamos tentar levar adiante, vamos intensificar. Então, hoje a gente traz como tema o ritual da iniciação cristã. Atenção, porque falar desse ritual é falar do coração desta missão, que é o colocar em prática o itinerário catecumenal na nossa arquidiocese, né? Então, falar do itinerário catecumenal não nos permite deixar de lado o ritual da iniciação cristã, que é justamente o livro que aí a irmã apresentou, né? Mas para falar desse ritual, é preciso também considerar que ele não nasce do nada, ele não nasceu sem nenhum projeto, mas ao contrário. Esse ritual, ele tem sua base no Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II nos deixou, eu não sei se vocês já andaram pesquisando, muitos documentos. Dentre estes, um tal Decreto ad Gentes, que trata justamente da atividade missionária da Igreja. E é justamente isso que a gente agora pincela aqui para vocês. Vocês podem depois ter contato com esse documento. O que é que ele trouxe? Ele ensinou que a Igreja é missionária por natureza e deve anunciar o Evangelho a todos os povos. Parece que justamente é propício falar disto neste tempo, né? Quando Nosso Senhor, na liturgia, está dizendo ide. Essa é a palavra de ordem esses dias, ide. Então, esse documento ensina que a Igreja é missionária por natureza e deve anunciar o Evangelho a todos os povos. Destaca também a importância do catecumenato e da formação antes dos sacramentos. Afirma que toda a Igreja é responsável pela missão e pela evangelização. Certo? Então, em poucas palavras, este transmite fortemente a ideia do evangelizar, do anúncio e da seriedade em torno aos sacramentos, e dá esta incumbência à própria Igreja como comunidade de fé. Em um número bem específico da Ad Gentes 14, vocês podem, inclusive, se quiserem, acompanhar, porque com a tecnologia, os documentos da Igreja, com exceção dos da CNBB,
porque eu não sei porque eles ainda não colocaram à disposição. Se a Igreja Universal coloca à disposição os documentos, eu não entendo até hoje. Eu me pergunto por que que a CNBB ela insiste em filtrar, em bloquear o contato dos documentos que os bispos aqui criam em suas assembleias que estão por celebrar a 62ª, né? Eu me pergunto por que não colocar à disposição, visto que são documentos feitos e pensados para o estudo do povo de Deus, né? Então, se o povo de Deus, como sempre foi, quer o documento impresso, ele vai adquirir, mas que estivesse acessível, né? Que estivesse o acesso. Os documentos como são os documentos do Vaticano, né? Da Igreja Universal. Esse número 14, ele diz o seguinte: aqueles que receberam de Deus por meio da Igreja a fé em Cristo sejam admitidos ao catecumenato mediante a celebração de cerimônias litúrgicas, certo? O catecumenato não é mera exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã. Então, parece nos indicar uma chave de compreensão interessante. Não é uma mera exposição de dogmas, não é apenas chegar lá e dizer que essa verdade existe, mas para adigentes é uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã. Este número, ele é como que impulso, certo? Ele é impulso para um outro documento. Esse documento, como outro, nasce do Concílio Vaticano II. Se esse aqui nos mostra que o catecumenato é um caminho de fé, liturgia e missão, que transforma a vida do cristão e o integra à igreja de forma gradual e profunda, e não mera exposição de dogmas, a Sacrosanto Concilium, que é uma constituição do Concílio Vaticano II, então estamos aqui com dois importantes documentos adjentes, que é um decreto, a Constituição Sacrosanto Concilium, que é um outro. Os dois nascem na mesma época, praticamente. Neste documento, entra em cena todo o contexto e amparato da liturgia, certo? A liturgia como ação sagrada da igreja, a liturgia como participação ativa dos fiéis, trata da reforma e centralidade da palavra e sacramentos. Este documento, no número 14, no número 64, melhor dizendo, diz: restaure-se o catecumenato dos adultos com vários graus a praticar segundo o critério do ordinário do lugar, o bispo, de modo que se possa dar conveniente instrução a que se destina o catecumenato e santificar este tempo por meio de ritos sagrados que se hão de celebrar em ocasiões sucessivas. Seja lícito admitir nas terras de missão, ao lado dos elementos próprios da tradição cristã, os elementos de iniciação usados por cada um desses povos, na medida em que puderem integrar-se no rito cristão, segundo os artigos 37 e 40 dessa Constituição. É preciso ficar claro que a liturgia e a catequese, elas precisam caminhar juntos, ok? Primeiro passo. Então, catequistas, liturgia e catequese não caminham separados. A prova disto é que a Vigentes Capose
e a Sacrosanto Concilium 64, elas se entrelaçam. Sacrosanto Concilium, por excelência, o documento da liturgia conciliar. A liturgia fala por meio desse documento. A liturgia que foi refletida no Concílio Vaticano II, ela fala por meio deste documento. A missão da igreja fala por meio do decreto ad gentes, ok? Então, liturgia e catequese e liturgia se entrelaçam. O ritual de iniciação cristã de adultos, o famoso RICA, certo? Quando a gente fala em RICA, estamos sempre nos referindo ao ritual, o livro litúrgico, ok? O livro litúrgico. Uma coisa é o catecismo da igreja, outra coisa é o livro litúrgico, o ritual de iniciação cristã de adultos, assim se chama. Quais são as principais motivações? É a temática desse dia de hoje, né? O RICA. Quais são as principais motivações? Como nasceu? A gente já percebeu que houve um querer da igreja. Esse documento que ora falávamos, Sacrosanto Concilium, foi aquele que motivou, inclusive, as conferências episcopais do mundo inteiro criar e aprimorar os seus livros litúrgicos. Cada livro litúrgico só pode ser usado se a conferência episcopal ela estiver em comunhão com a Santa Sé e ali a igreja falar uma única linguagem. A última edição do Missal Romano, a terceira, que o Missal Romano é o livro que nós usamos para celebrar a missa. Nós cristãos católicos apostólicos, usamos o Missal Romano. Essa última edição, que foi produzida aqui, teoricamente tudo foi feito aqui, com base nos primeiros livros. Depois que os trabalhos foram encerrados, Roma, a Santa Sé, o Papa teve que aprovar. Uma vez que se aprova, é aplicado no país. A edição antiga, ela deixa de existir. Parte agora a nova edição. Quais foram as principais motivações para o ritual de iniciação cristã de adultos? O RICA, o OICA, RICA ou OICA é a abreviação em latim, OICA. Quais são as principais motivações? Atender ao crescimento de adultos, especialmente nas terras de missão, que desejavam ser batizados. Então, primeiro ponto. Os missionários começaram a partir. Aí entra a África, terra missionária. No nosso contexto aqui, também somos terra missionária. Fomos e somos. Então, o crescimento de adultos, especialmente nas terras de missão, foi uma das motivações principais para que se criasse o OICA. A partir do século III em diante, depois de Cristo, a igreja, ela passou por um crescimento que eu diria quantitativo, certo? Quando o catecumenato
é implantado na igreja primitiva, século segundo, terceiro, por ali, foi de lá que a igreja do conciliar bebeu, foi a ideia do catecumenato, não nasce hoje, não nasce hoje, é uma ideia dos primeiros séculos. Eu acho que na outra formação deve ter sido pontualizado isto, mas a ideia do catecumenato vem dos primeiros séculos. Quando a igreja lá passou a ignorar o catecumenato, ela passou a crescer de uma forma que se perdeu o controle. Então, segundo os estudiosos, a seriedade que existia na preparação para que a pessoa iniciasse na fé foi como que minimizada. Constantino permite que haja uma nova forma de ser igreja. Constantino, quando fez com que a igreja tivesse o direito, socialmente falando, de professar a sua fé e o direito de viver e fazer o seu culto livremente, o que acontece é que este instrumento, ele é como que minimizado. Veremos em outras ocasiões isso. Uma vez minimizado, começa um processo de grande massa. A igreja começa a crescer em grande massa. Porém, a qualidade, a consciência, o sentimento de pertença, como eram as primeiras comunidades, foi diminuindo ao ponto de chegar ao que somos hoje. Quando centenas de jovens adultos se crismam, que hoje é como se a crisma fosse maior do que o sacramento do batismo. Fosse maior do que o sacramento da Eucaristia. Já perceberam que o ponto de conclusão não é a Eucaristia mais o sacramento da crisma, da iniciação cristã? Interessante, né? Mas como é possível? Se a Eucaristia, segundo Santo Tomás de Aquino, é, por excelência, o sacramento dos sacramentos, como é possível eu concluir o meu processo de iniciação cristã com o sacramento da crisma? Como se explica? O ritual do batismo de adultos surgiu por dois motivos principais. O primeiro, já dito, muitos adultos sem ser batizados, sem ser iniciados. Então, era preciso fazer algo. Recuperar a unidade entre os três sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. Então, esse ritual veio propositalmente para isto. Ele veio para isto, ele foi pensado para isto. Atender ao crescimento de adultos que desejavam ser batizados e iniciados na fé e recuperar a unidade dos três sacramentos, perdida. Porque hoje aparece um adulto perdido e diz: eu não sou batizado. Aí nas paróquias de vocês. Porque hoje aparece um adulto que diz: eu só tenho batismo. Por quê? Podem fazer nas paróquias de vocês uma sondagem, um estudo, que vocês vão descobrir muitos adultos não batizados, não iniciados na fé. E aqui eu reforço: para ser iniciado na fé eu preciso ter os três sacramentos. Batismo, eu preciso ter a crisma, eu preciso ter a primeira Eucaristia. Isso me faz ser iniciado na fé. Iniciado. Além disso, este ritual,
ele foi inspirado pelo desejo do Concílio Vaticano II de retomar a tradição antiga de um caminho formativo antes do batismo. Então, se prepara para que possa ser vivenciado. Então, adiante, o ritual de iniciação cristã de adulto foi publicado em 1971. Então, se a Ad Gentes é de 65, se a Sacrosanto Concílio é de 63, anos depois, vocês percebem, foi publicado este ritual, como fruto desse estudo. Demorou-se, porque se a igreja é sempre prudente, a igreja, ela é prudente no que diz, no que faz, ela não vai sem pensar e sem perceber, ela percebe a realidade, ela sente, e depois ela vai. É um livro litúrgico que orienta a restauração do catecumenato batismal, como já dito. Sua primeira edição em português aqui foi em 1973 e em 2001 foi publicado uma nova edição, ok? Importante saber disso, porque nós vamos ensinar isso. Como catequista, se quisermos cooperar com este processo, deveremos saber liturgicamente em que nos baseamos. Então, onde nos baseamos? No ritual de iniciação cristã de adultos a nível litúrgico. Onde nasceu esse documento? Ele nasce do impulso conciliar, Concílio Vaticano II, que se realizou de 1962 a 1965. Adiante. Descreve os ritos do catecumenato, o ritual. Descreve justamente estes ritos, mas não os conteúdos, porque os conteúdos nós já sabemos onde encontrar, verdade? Nos livros ditos assim, catecismos. O catecismo da Igreja Católica deve ser o eixo central das nossas formações catequéticas. Os conteúdos, os nossos conteúdos devem estar lá. Atenção, porque existem muitos manuais, mas cuidado, ao analisar os manuais, sejamos nós inteligentes nesse nosso ministério. A gente não pode ficar com um manual superficial, light, só ensinando desenho. Vem aqui a imagem, vou ensinar a imagenzinha. Não, o catecismo da Igreja Católica chega antes do livro, do manual que está lá. O catecismo da Igreja chega antes do manual, ok? Ele é e deve ser considerado. O importante é perceber como no catecumenato a formação acontece unida à prática da vida cristã. Isso nos diz a introdução do ritual aqui discutido. A formação consiste na instrução doutrinal, unida intimamente com a experiência litúrgica, onde o mistério de Jesus Cristo se faz mais presente. Então, o ritual descreve os ritos, não o conteúdo. No ritual nós não encontraremos o conteúdo, mas o fazer liturgicamente, como executar liturgicamente, como fazer. Aqui na paróquia onde eu estou, nós fizemos em torno de 50 batizados e primeira comunhão na noite de Páscoa, de adultos. Indizível o momento em que eu vislumbro as nossas paróquias, nas nossas vigílias pascais. Imaginem vocês, essa noite das noites,
onde, depois de 1 ano de preparação, ou 2 anos, eu não sei como é cada realidade paroquial, mas na nossa arquidiocese é interessante que isto seja definido, e a gente espera que com o novo diretório isto também seja definido. Imagine vocês, cada pároco nessas tantas paróquias, mais de 100, cada pároco em suas paróquias, na noite de Páscoa, celebrando as suas vigílias e acolhendo os catecúmenos, os catequizandos, os catecúmenos, quer dizer, aqueles que foram instruídos a vir até ali. Imaginem, todos, de toda a paróquia, venham, vamos fazer aqui uma única vigília, onde a comunidade, unida àqueles que estão ali, ela consegue ver a esperança da sua igreja. E naquela noite, o pároco, ele vai poder batizar, crismar e dar a primeira comunhão ao seu catequizando. Imagine que beleza. Ao mesmo tempo, toda a igreja arquidiocesana funcionando nesta atmosfera. E no outro dia, no domingo, estes catecúmenos serem apresentados de novo para celebrar o primeiro dia da semana e ali ser explicado para eles o que aconteceu na noite passada. Como fazia, ou como fez assim, o escritor da tradição apostólica. Essa é a proposta. Vamos alcançar? Aí nós não sabemos. Porém, vislumbrar e pensar positivo é a nossa meta aqui. Ter esperança é a nossa meta. O RICA, o ritual que estamos falando, lembra que não basta as pessoas conhecerem os dogmas e preceitos, já dito pela Adgentes. É preciso vivenciar o mistério da salvação, do qual desejam participar plenamente, o que é facilitado pela vinculação dos conteúdos com o ano litúrgico e com uma maior valorização das celebrações da palavra. Parece até que o RICA dá mais importância a tais celebrações do que aos encontros catequéticos propriamente ditos. Então, o RICA valoriza tanto a liturgia escondida por tantos séculos nesta prática que parece realmente dar uma atenção maior, inclusive, do que as formações e as preparações. Porque para o RICA celebrar é mais do que isto. Para o RICA receber em uma das etapas, como por exemplo propõe em uma das etapas aqui o RICA, vamos aqui, a celebração de entrada na primeira etapa, certo? Diz desse jeito: celebra-se o rito de admissão entre os catecúmenos quando as pessoas que desejam tornar-se cristãs, tendo acolhido o primeiro anúncio do Deus vivo, já possuem a fé. Por conseguinte, pressupõe que esteja terminada a primeira evangelização. Aquela pessoa que vai ali já tem fé. E aí o RICA propõe que se reúna fora da igreja. Imaginem, gente. Todos os catecúmenos, iniciando o seu processo, ali vão fazer o rito de entrada, chamado pelo RICA de catecumenato. A celebração da entrada no catecumenato, no processo. E o RICA indica a seguinte coisa: se reúnem fora da igreja. O catequista reúne ali na porta da igreja todos eles. Que beleza. É propício que seja na missa da comunidade. É propício que seja na missa dominical. Ali está a comunidade cristã. Canto, saudação e exortação, diálogo sobre o nome e a intenção do candidato, primeira adesão do candidato e pedida ajuda dos introdutores e dos presentes, oração de agradecimento, a sinalização na fronte e dos sentidos, aclamação da assembleia,
Oração conclusiva, ingresso na igreja. Rito de acolhida. O Rica mostra todos os passos, todos. O Rica diz tudo que tem que se fazer. Mas uma atenção para o 107. O documento que vocês estudaram no encontro passado. Ele diz que a igreja no Brasil percebeu que não pode aplicá-lo ipsiliter. E aí nos resta adaptar. Agora atenção, porque cuidado para não adaptar mais. Se adaptarmos demais, pode ser que a gente passe de um rito catecumenal ou de um itinerário catecumenal para a catequese escolástica. Aquela catequese que vocês aí na comunidade de vocês chamam de aula, que nós devemos, irmã, abolir esse nome. Não existe aula de catequese, ou aula para as crianças da catequese, ou aula se faz na escola. Aqui nós fazemos catequese. A catequese não é uma aula. A catequese é uma formação que nos faz aderir uma fé e levar para a nossa vida. Isso é catequese. E levar para a nossa vida. Essa nomenclatura aula, ela deve ser remodelada. Porque senão nós até mudamos o instrumento, mas permanecemos ao interno, fazendo as mesmas coisas. Eis o risco. Por isso, irmã, que isso aqui que nós estamos fazendo é muito sério. E bom seria que todos os catequistas pudessem entrar nessa dinâmica. E bom seria que toda a comunidade pudesse entrar nessa dinâmica. E bom seria que todos os padres pudessem entrar nessa dinâmica. Entender que é possível aplicar, inclusive, o Rica. É possível aplicar. Eu não vejo empecilho dessa aplicação aqui na nossa realidade. Eu não vejo. Colocar os meninos e as meninas em frente à igreja, fazer um momento de acolhida e fazê-lo ingressar na igreja. Onde está o empecilho? E no momento celebrativo, poder tratá-los como catecúmenos, catequizandos. Onde está o empecilho? Mostrar para a comunidade que ali existe um grupo que está fazendo um processo para ingressar na sua fé. Onde está o empecilho? Fazer com que eles vivam o momento celebrativo paulatinamente, por etapas, que eles não fiquem na missa. Inclusive o Rica, ele propõe isto, que em um determinado período é possível que haja despedida dos catecúmenos. Eles entraram, mas eles no outro rito, eles vão receber a palavra. No outro rito, eles vão receber o credo. No outro, enfim, vão chegar um dia ao ápice. É uma subida. Então, se quisermos que o processo ele realmente crie uma raiz, é preciso saber aplicá-lo. Caso contrário, nós vamos ficar com um nome, como dizia Luiz Alves, um grande estudioso no Brasil. Inclusive, ele tem vários escritos na revista de catequese, ele tem vários escritos, obras, inclusive, sobre isso. Ele dizia, corre-se um risco de chamarmos de catecumenato aquilo que não é catecumenato, mas o que era, antes do catecumenato, uma catequese escolástica. Aquela catequese que eu aprendi a rezar a Ave Maria e o Pai Nosso, e bastava aquela. Ele fala nisso. É como um parêntese aqui, eu vou me confessar, vou fazer a confissão,
Mas eu me confesso, primeiro, já me confesso sabendo que eu vou pecar de novo. Aí logo eu me confesso para comungar, não para me converter. Eu estou me confessando para comungar, não para me converter, não para mudar. E aí está um erro. Porque a comunhão deve ser sinal de conversão. A confissão deve ser sinal de conversão. Outra coisa é, vocês já viram um preso ser absolvido antes de cumprir a pena? Não existe. A instância do sacramento da confissão é assim hoje. Você é absolvido antes de cumprir a pena. Mas não deveria ser o contrário? Enfim, fecha parênteses. O Rica lembra que não basta as pessoas conhecerem os dogmas e preceitos, é preciso vivenciar o mistério da salvação, do qual desejam participar plenamente, o que é facilitado pela vinculação dos conteúdos com o ano litúrgico e com a maior valorização das celebrações da palavra. Parece até que o Rica dá mais importância a tais celebrações do que os encontros catequéticos, ok? Portanto, é preciso vincular catequese e liturgia. É belo, o processo é belo. Aqui na paróquia a gente ainda não conseguiu avançar, mas a gente já tem, iniciativas, e eu digo a vocês como é satisfatório poder, no dia de domingo, ter neste templo, como tínhamos aqui, 100 catecúmenos, vestidos já alguns de brancos, participando e dando passos. Isto motiva a comunidade, os catequistas e os motiva também. Mas vejam o passo. A formação, ela é dada. Esta formação, ela é como que vivenciada intensamente na celebração litúrgica, seguindo o ritmo litúrgico do ano litúrgico, a quaresma, o tempo comum, o advento, o Natal, o tempo do Natal, o tempo de Páscoa. Ritmado, o catecúmeno, o catequizando vai vivenciando, unida à liturgia, a catequese. A sua formação, na verdade, o Concílio Vaticano II quis, Adigentes e Sacrosanto Concílio, quis se entrelaçar, catequese e liturgia, não se separam, estão unidas, porque uma vislumbra a outra. Justo o que a Sacrosanto Concílio dizia, é preciso que os fiéis vivam uma liturgia participada de maneira ativa. Participatio. É preciso que se viva participando ativamente dos mistérios ou do mistério salvífico. Justamente uma liturgia unida à catequese ensinará ao catequizando que ela é parte da vida dele. Ela é parte celebrativa da sua vida. Por isso essa unificação. Coisa que no outro método simplesmente se dizia, não, vai para a catequese na hora da missa. Inclusive, tem paróquias que tem a chamada, numa paróquia que eu passei, era a mesinha da palavra. Aí a criança não ia para a missa. Ela ficava fora. No final ela vinha para o templo para encontrar os pais de volta, né? Ao meu ver, isso deve ser diferente. É claro, com a idade propício, né? Mas deve ser diferente. A criança precisa aprender que ali é a missa, que ali existe um algo diferente. Ela precisa aprender desde cedo. Por isso a catequese de crianças. Então a catequese deve ser vinculada à liturgia. O catecumenato inclui um itinerário espiritual dividido em etapas, com acompanhamento pessoal de membros da comunidade, especialmente catequistas chamados introdutores,
O Rica chama os catequistas de introdutores. Interessante, né? A palavra introdutores. Aqueles que introduzem. Aqueles que introduzem. Eles apoiam os catecúmenos, testemunhando seu crescimento diante da comunidade. É aquele que diz, não, ele está apto. Sabiam que daqui, de uma ideia como essa, há séculos atrás, nasceu aquilo que hoje nós chamamos de padrinho, que na verdade hoje se tornou algo que nós não sabemos nem comentar. O padrinho era aquele que testemunhava diante do bispo. Eu sou testemunho, aqui eu estou testemunhando, que este está apto. Depois acompanhava no âmbito espiritual, na comunidade, aquele novo membro. Isto era o padrinho. Testemunhava. Hoje, os nossos padrinhos, eles são como, enquanto mais distante da igreja estiver, mais deve ser padrinho. O que é que você vai dar para esse catequizando, para esse iniciado na fé? O que é que você vai dar? Como você vai ser padrinho se você, primeiro, não celebra a sua Páscoa dominical? Segundo, às vezes, nem iniciado na fé você é, porque eu já vi padrinhos sem ter o batismo, ou seja, querendo ser padrinho sem ter o batismo. Não é possível. Isso não existe. Mas existem consciências assim. O introdutor, que é o catequista, faz esse acompanhamento. E este ocorre tanto na vida diária quanto nos ritos e celebrações, pelos quais Deus atua para purificar e proteger os catecúmenos. O catequista é professor. O Rica sinaliza, dizendo: os catequistas não são apenas instrutores ou introdutores, ministros da palavra, ministério da palavra, ensino, magistério, mas também são ministros da oração e da celebração da palavra de Deus. São pedagogos, são mistagogos. Na verdade, são mais pedagogos que mistagogos, diz assim. Portanto, a figura do catequista de iniciação hoje muda muito com relação ao tipo tradicional do catequista professor, que apenas ensina. Ele deve, agora, ser um entendido também em ritos e celebrações. Deve ser um liturgo e saber usar o Rica. Deve saber usar o Rica. O Rica é o manual do catequista. Por isso, terminando essa formação, adquiram o Rica, comprem. Se não, fale com o padre aí. O padre, compre o Rica para a gente. Padre, vamos fazer aqui uma espécie de rifa aqui para a gente comprar o Rica para cada catequista. Para que cada catequista tenha o Rica em mãos. Completinho, como ele foi pensado. Não esfacelado, como ele foi pensado. Dito isto, alguns especialistas, por exemplo, Domingos Ormonde, ele, em um dos seus textos, disse: vale a pena os catequistas conhecerem o catecumenato. Encontramos no Rica quase tudo que diz respeito ao catecumenato, a saber, a teologia da iniciação cristã, os 3 sacramentos da iniciação cristã, os 3, porque existem 2 de cura e 2 de serviço, os 3 da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. A teologia dos sacramentos está lá, destes sacramentos. O processo do catecumenato composto por diferentes tempos de informação e amadurecimento, de preferência culminando no ciclo pascal do ano.
O sentido de cada tempo com seus objetivos, meios, duração, ritos e símbolos. As celebrações que marcam a passagem de um tempo para o outro, chamadas etapas, e suas exigências. O roteiro e os conteúdos dos ritos principais. E, finalmente, a própria celebração unitária dos sacramentos de iniciação, preferencialmente na noite pascal. Isso disse Domingos Ormonde, na revista, ou na segunda semana brasileira de catequese. É um estudozinho da CNBB, certo? A disponibilidade de vocês. Existem vários documentos, principalmente a revista de catequese. Ela propõe várias temáticas, várias discussões, vários estudos. Isso tudo é um processo na Igreja do Brasil que vem sendo discutido e vem sendo aprimorado cada vez mais. Os bispos, inclusive, desejam, alguns deles abrem as suas igrejas particulares para, como é o caso da nossa. Agora nos resta aprimorar. Nós somos os protagonistas. Na verdade, somos nós, ministros corresponsáveis a aplicá-lo. A beleza de ter o RICA em mãos e ver a proposta da celebração unitária dos sacramentos, minha gente, isto acabaria com aquilo que nós conhecemos de privatismo sacramental. O sacramento, ele foi privatizado, ou seja, quanto é a missa? Quanto é o batizado? Ele foi privatizado. Quando se passou a celebrar individualmente, rachou essa unidade. Quando, por exemplo, no domingo tem batizado comunitário e o padre vai lá e faz um batizado privado, ele coopera com o esfacelar da unidade sacramental na temática que estamos aqui discutindo. A proposta do RICA é unificar a visão da noite de Páscoa, inclusive a visão daquela multidão sendo e recebendo os três sacramentos juntos. Certo? O bispo precisa ser corajoso para fazer o que Dom João fez. Nós precisamos ajudar o nosso bispo. As partes do RICA são as seguintes, e aqui eu faço brevemente, certo? Porque o nosso tempo já vai aqui, né? As partes do RICA são as seguintes. Quando vocês tiverem em mãos o RICA, que todo mundo vai adquirir, primeiro, são duas introduções. Essas duas introduções, uma trata a iniciação cristã e faz observações preliminares gerais. Na outra, introdução ao rito da iniciação cristã de adultos, certo? Composto por duas introduções. Ainda na primeira, entre outras coisas, trata da dignidade que oferece à pessoa o sacramento do batismo, bem como dos ofícios e funções que o povo de Deus pode exercer na celebração do batismo. O que se requer para que se realize a celebração do sacramento batismal, as adaptações a critério das conferências episcopais e adaptações a critério do ministro. Na segunda introdução, oferece uma importante síntese da estrutura da iniciação de adultos. Ok? Depois das duas introduções, seguem a ordem de 7 capítulos e mais um apêndice. O capítulo 1, ritos do catecumenato em torno de suas etapas. O segundo, o rito abreviado para iniciação de adultos, porque nesse processo, é por isso que é uma coisa muito grande. Abraçar esse processo é imaginar o oceano, certo? E imaginarmos nós como uma gota d'água, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Porque é uma coisa muito grande. Vejam. Rito abreviado para iniciação de adultos. O RICA já pensou
o Rica já pensou que encontraria situações que era necessário ou que será necessário abreviar o próprio rito. É perfeito. O Rica é perfeito, certo? No terceiro capítulo, um rito simplificado de iniciação cristã de adultos em perigo ao artigo de morte. No quarto, a preparação para a confirmação e a Eucaristia de adultos que, batizados na infância, não receberam a devida catequese. Vejam que perfeição! Ela já sabia, a igreja já sabia quando preparou o Rica, e era conhecedora do terreno. Ela não lançou simplesmente uma proposta sem saber o que estava fazendo. Ela já sabia que muitos batizados na infância não havia seguido a devida catequese. Logo, o que aconteceu? Se afastaram. Então, estão como que desregulados, se podemos dizer assim, ou fora daquilo que deveria ser. Então, nos resta ir em busca, nos resta adequar, nos resta juntar. O quarto capítulo trata justamente disso, explica bem direitinho. Se vocês tomarem, minha gente, eu li o Rica, é tão gostoso de ler que você lê em uma tarde você lê, e depois você fica pensando, meu Deus, se fosse assim aqui, como seria bom? Como seria bom? No quinto capítulo, rito de iniciação de crianças em idade de catequese. Olha só. Sexto, textos diversos na celebração da iniciação de adultos. Sétimo, textos omitidos no ordenamento prático geral dos ritos de iniciação cristã de adultos. Por último, um apêndice. E o que é que trata esse apêndice? Esse apêndice trata rito de admissão na plena comunhão da Igreja Católica das pessoas já batizadas validamente. Vocês entenderam esse apêndice? Que são aqueles que estão fora da igreja, estão em outros meios, se batizaram lá e estão querendo voltar para cá. O Rica coloca também uma admissão para essas pessoas. O ecumenismo reina nesse documento. Concílio Vaticano II. Portanto, deste breve repasse pela estrutura temática do Rica, percebe-se que, sendo mesmo um livro litúrgico e prático, nele não se encontram orientações detalhadas no tocante ao conteúdo, ok? Porém, no tocante ao conteúdo, o magistério colocou à disposição da igreja o catecismo, já dito. Por último, as 4 etapas do Rica. Eu termino com isto. A primeira etapa, o pré-catecumenato, primeiro anúncio. E o que é que faz? É a etapa inicial em que o candidato conhece a fé cristã. O objetivo, despertar o interesse pelo Evangelho e o desejo de seguir Jesus. Inclui o acolhimento e orientação sobre a vida cristã, mas ainda sem compromissos formais. É apenas uma recepção, é apenas uma acolhida calorosa, um sorriso, um abraço. É apenas o dizer, venham, estamos nós, venham, queremos vocês, venham, sintam-se acolhidos. É apenas isso, o pré-catecumenato. O primeiro anúncio. Cristo existe. Eu testemunho. Você quer? Venha, vamos. É um primeiro anúncio. Pré-catecumenato, são 4. Segunda etapa, catecumenato. É a formação propriamente dita. O catecúmeno recebe a instrução doutrinal, aprende sobre a oração, os sacramentos, a moral cristã e participa de ritos de integração. Há acompanhamento pessoal de catequistas e integração gradual na vida comunitária. Vejam que já se começa a criar laços, já se começa a ser um contemplador da comunidade. Um aspecto que eu não posso deixar de dizer aqui do Rica, e é atualíssimo. O Rica
ele traz o aspecto comunitário. Vocês lembram de quê? Comunitário. Do celebrar junto, do celebrar a Páscoa, do estar ali dominicalmente. O Rica vislumbra uma comunidade unida, uma vida comunitária. O catecumenato é, portanto, a segunda etapa, o início propriamente da formação. É ali que ele vai aprender a doutrina. O terceiro, iluminação e purificação. Etapa que ocorre geralmente durante a quaresma. O catecúmeno, o catequizando, se prepara intensamente para os sacramentos da iniciação. Inclui reflexão sobre conversão, penitência, oração profunda e participação em celebrações especiais. É o tempo em que ele começa a mergulhar realmente. Começa a mergulhar na dinâmica, começa a sentir o calor desta dinâmica. Esta etapa é importantíssima. Por último, a mistagogia. A mistagogia é a etapa pós-batismal, depois da celebração dos sacramentos, do batismo, da crisma e da Eucaristia. O objetivo: aprofundar a compreensão do mistério pascal de Cristo e a vida na comunidade. É ali que ele vai precisar do acompanhamento. É ali que a comunidade vai precisar ser refúgio para ele. Ele é apenas iniciado, o nome já diz, iniciado na fé. Ele é apenas iniciado. Mas eu aproveito para dizer que a mistagogia é um tempo em que o catecúmeno, agora catequizando, na verdade, o catecúmeno agora iniciado, porque ele tem que sair dessa etapa, ele concluiu o seu processo. Atenção, e digo isso para a nossa reflexão. Nós não podemos levar adiante essa missão se pensarmos que ela não tem eficácia. A finalidade do catecumenato é iniciar o homem ou a mulher na fé, levá-lo a abraçar os sinais do batismo, da crisma e da Eucaristia como pedra fundamental das suas vidas. Fazendo este passo, ela precisa se autoconsiderar iniciado. Vocês conseguem acompanhar? Ela precisa se autoconsiderar iniciado. Então, o catecumenato precisa terminar. Ele precisa encerrar. O tempo de catequese, ele precisa terminar. Aquele homem, aquela mulher precisa se sentir membro, inclusive um membro ativo. Porque senão a gente corre o risco de fazer uma catequese de manutenção. E para isso, eu preciso fazer uma boa formação. Enquanto eu estiver na superficialidade formativa como catequista, eu vou continuar dando para a igreja iniciados na fé, coxos, que vão precisar sempre de ajuda. Vai, ei, tu faltaste à missa por quê? Ei, e por que não estás vindo? Ei, por que subiste? Não vieste mais? Isso é causa de uma falha na catequese. Por isso que entre os tantos tem os que ficam. E o que acontece? O que foi que uns ficaram e outros foram? O que houve? Por que uns aprimoram e recebem e outros não? O que foi que houve? É preciso prezar não pela quantidade, mas pela qualidade. E é isso que o Rica propõe.
Nós não queremos uma igreja constantiniana. Nós queremos uma igreja conciliar, uma igreja do Concílio Vaticano II, consciente do que está celebrando, Sacrosanto Concílio, uma participação ativa, É isso que o RICA propõe, que essa catequese ensine a esses catecúmenos a vestir uma camisa e, vestindo-a, eles realmente se tornem membros ativos desta comunidade. Não diria aqui, não seria eu ingênuo de dizer, não alcançaremos o 100%, impossível, porque tem um teólogo italiano chamado Tagliaferri, que ele diz o seguinte: é inútil pensar que a igreja convencerá a todos para ser dela. É inútil pensar que todos serão católicos. É inútil, e é realmente, porque existe a liberdade de cada um escolher o que quer, mas que os que fiquem, eles fiquem com capacidade de ser um membro ativo. Isto nos ensina o RICA. A mistagogia é, portanto, a catequese contínua através da prática litúrgica. Aí está. Já não mais chamada de catequese, mas agora celebração litúrgica. Eu vesti, eu estou vestido, eu sou um homem novo, Ganhei e recebi esta vida nova. Vida comunitária e testemunho de fé. É esse o conceito de mistagogia. Meu povo, aqui eu termino porque eu acredito que, se estendermos mais, a gente já perde um pouco. Acho impossível alguém ficar mais de 1h10, que foi mais ou menos o que a gente passou aqui, 1h20, né? 1h20 mais ou menos, falando. Então, eu termino aqui, irmã, a minha parte. Tentei fazer aquilo que nos coube fazer, né? Espero que a reflexão nos ajude e nós nos colocamos à disposição. Se eu não conseguir ajudá-los respondendo hoje alguma demanda, alguma pergunta, eu darei pessoalmente por resposta via e-mail, ou pode ser que eu não saiba responder alguma pergunta, mas a senhora está aqui para me ajudar também e a gente responde junto. Imagina, Padre Francisco. Olha, a gente tem muito a agradecer, Padre, por esse momento. Eu estava aqui pensando que bom que foi pelo YouTube, que ficou gravado, porque eu penso que mesmo os 115 que estiveram aqui nessa sala hoje, inclusive eu, nós vamos ouvir novamente essa fala do Senhor, porque muito densa, como alguns já colocaram aqui no chat, né, uma formação excelente, onde tivemos aí, né, um pouco de história da igreja, a história do catecumenato, enfim. E o principal, eu penso que o Senhor deixou essa tarefa, essa responsabilidade, claro, partiu do nosso bispo, o Dom João, mas quem vai abraçar somos nós. E também eu pensava que bom que nós temos o Senhor para estar ao nosso lado também, nos ajudando, nos conduzindo, e eu penso que outras formações com o Senhor nós vamos precisar sim, Padre, por aqui, até porque a gente consegue atingir paróquias bem distantes, como tivemos aqui no nosso chat, Campo Redondo, Sítio Novo, enfim, locais bem distantes e que conseguiram ser atingidos.
De perguntas, eu tenho duas aqui, eu não sei se o Aysen conseguiu ver mais alguma, mas, na verdade, tem uma aqui que eu não sei se o senhor vai responder, mas que, enfim, diz assim a Edna, todos os padres já se juntaram para ver o que é realmente o catecumenato? Edna, essa é uma pergunta que esse tal estudioso Luiz Alves, certo? Inclusive, ele tem, como eu disse, vários escritos. Ele também fazia, mas ele fazia a pergunta propondo, dizia ele, por que na preparação seminarística não tem uma sede que possa formar os futuros padres dentro da dinâmica do catecumenato, do itinerário catecumenal? Então, na verdade, hoje na Arquidiocese de Natal, não houve ainda um encontro que pudéssemos nós discutir de maneira unificada esta proposta. Mas eu acredito que será sim refletido por causa do querer do arcebispo, né? Do querer do arcebispo. Hoje, eu digo que a aderência ainda é quase nada, né? São poucos os padres que estão se dispondo a aplicar a proposta. Eu acredito que se todos os padres lessem o Rica, eles mudariam de ideia, porque é uma luz que se acende. É lógico que se precisa ter um empenho. É preciso um empenho. É preciso realmente formar uma legião de catequistas que possam entrar na dinâmica. É preciso. Se na sua paróquia, Edna, forem apenas 2 catequistas, como tem paróquias que ainda mantêm essa situação, vai ser impossível aplicar. Vai ser impossível. Então, o padre, ele precisa querer e fazer com que a sua comunidade também queira. O padre querendo ou não, o eixo, né? Ele é o eixo. Se Dom João quer, mas o padre na paróquia não quer, o catequista, consequentemente, não vai querer. Certo? Então, hoje, ainda é distante a questão no ambiente clerical, né? É preciso, sim, ter uma disposição. Se vamos conseguir, Deus sabe, né? Mas o primeiro passo já foi dado, o bispo quer. Se o bispo quer, então há uma esperança. Que bom, Padre Francisco. Agora que a Micaela perguntou sobre o tempo do catecumenato. Se é 1 ano, se são 2 anos. A gente até tem andado pelas paróquias aí, cada paróquia tem feito de uma forma. Na verdade, não se tratando ainda, como a maioria não tem ainda o processo, mas a gente até deixou cada paróquia fazer um trabalho aí da catequese, como estavam fazendo, até porque nós vamos ter também o nosso diretório sacramental a ser votado no mês de julho, e aí sim, aí a gente vai ter que ter uma unidade dentro da arquidiocese, mas de qualquer forma, fica a pergunta aí, padre, 1 ano ou 2 anos? Irmã, como a senhora mesma já sinalizou, hoje não existe um padrão, né? Algumas paróquias fazem 1 ano, outras 2. Os estudiosos falam de um tempo propício, né?
o próprio Rica coloca, deixa aberto, digamos que ele deixa que as conferências episcopais elas definam. Obviamente que cada conferência vai jogar para o bispo de cada igreja particular. E cada igreja particular vai definir, como é o caso da nossa, que provavelmente isso será definido também na perspectiva de sistematizar, né, o itinerário na arquidiocese. Mas poderá ser de 2, poderá ser 1 ano. Eu vejo, sinceramente, como 2 anos um tempo que é propício. É propício. Digamos que eu vejo pouco, 2 eu vejo palpável, tipo, seria o ideal para que houvesse ali realmente um terreno fértil, inclusive para que se percebesse se o catecúmeno ou catequizando ele realmente está inserido, se é isso mesmo que ele quer, enfim, ao ponto de fazê-lo sentir de perto a vivência da comunidade. Eu respondo dessa forma, essa inquietação aí da irmã. Eu aproveito para indicar para vocês o livro de Luiz Alves, se chama A Catequese do Vaticano II aos Nossos Dias, certo? Esse livro, ele é excelente, ele é para ser lido com calma e meditado. A Catequese do Vaticano II aos Nossos Dias, de Luiz Alves de Lima, um estudioso fantástico desta causa e daqui do Brasil, certo? Então, essa também uma indicação, além do Rica, para vocês. Inclusive, nesse livro, boa parte disso que eu falei aqui sai desse livro, né? Sai desse livro, certo? Ele já foi assessor da catequese a nível nacional por muitos anos, inclusive também foi da assessoria do CELAM, enfim, é um grande homem, é um grande estudioso, certo? Eu acredito que a irmã voltou. Eu creio que a imagem da irmã, ela está cortando a irmã. Só ela reconectar aqui. Mais uma vez por tudo, por esse momento, e assim, nós gostaríamos, assim, quem sabe, né, até os padres pudessem também estar ouvindo tudo isso que o senhor falou nessa noite de hoje, e a gente vai contar com o senhor outras vezes também, porque eu penso que só 4 encontros ainda serão poucos ainda para a gente estar fechando. Como o senhor falou, nós temos que estudar muito, porque estaremos à frente aí dos turistas. Pois bem, irmã, está cortando aí um pouco a sua fala, mas eu agradeço pela oportunidade de ter estado aqui. Fiquei fora do ar aqui, né? Foi. Fiquei fora do ar aqui, né? Então, eu vou logo me despedir antes que eu caia de novo, tá certo, padre? Mas muito, muito obrigada
E a gente conta muito com o Senhor, Padre, contamos muito com o Senhor. E assim, as pessoas aqui só têm a agradecer muito. E, enfim, nós vamos organizando aí. Obrigado, senhora irmã. Obrigado a todos pela paciência. E nos encontramos outras vezes, se assim Deus permitir, em outras ocasiões, tá bom? Obrigado, Padre. Nos dê a sua bênção para a gente encerrar essa transmissão. Muito bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vocês e vossos projetos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite e vamos à missão. Muito bem.